Olá, amigos prevencionistas, tudo bem? Nesta aula, como vocês já devem estar imaginando pelo cenário, vamos falar do próximo tópico. Item 5.5, Processo Eleitoral. Melhor ir para a sala de aula. Estou na frente da tela. Bem melhor. Vamos lá? Processo Eleitoral. 5.5.1 Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Assim como na última aula, estes números em vermelho representam o item similar da antiga norma. Para deixar as aulas mais dinâmicas e, atendendo aos pedidos de vocês, não vamos comentar pequenas mudanças na estrutura do texto e vamos focar na nova norma. 5.5.1.1 A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meio eletrônico com confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. A mudança é a liberação da comunicação ser realizada por meio eletrônico. Essa questão se repete em vários itens nesta norma, o que não acontecia na anterior. Nas próximas não vou ficar destacando esta questão. Outro ponto importante é a necessidade da organização receber e guardar para possíveis fiscalizações a confirmação da entrega da comunicação do início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante no estabelecimento. Ou seja, não adianta simplesmente enviar um e-mail. O sindicato deve confirmar o recebimento da comunicação. 5.5.2 O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros a comissão eleitoral, que será a responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Essa é mais uma atribuição para o presidente e o vice-presidente, que nessa norma não aparece na seção Atribuições, como vimos na primeira aula. Observe também que foi retirado o prazo mínimo para a constituição da comissão eleitoral. 5.5.2.1 Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. Sem grandes mudanças. O processo eleitoral deve observar as seguintes condições: a. Publicação e divulgação de edital de convocação da eleição e abertura de prazo para inscrições de candidatos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. Foi retirado o prazo mínimo para publicação e divulgação do edital e abertura das inscrições. B. Inscrições e eleições individual, sendo que o período mínimo para inscrições será de 15 dias corridos. O período mínimo para inscrições, obrigatório de 15 dias, acaba por nortear o momento de divulgar o edital e de realizar a convocação para as eleições, como vamos ver mais para frente. Eleição individual significa que não pode ser montado chapas para as eleições da CIPA. Cada candidato concorre individualmente. C. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. D. Garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos, ou seja, entre a inscrição e o resultado das eleições, nenhum candidato pode ser demitido. E. Publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos em local de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. F. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Este é o terceiro prazo que temos na norma, e com ele temos uma data que define o final do processo eleitoral. E assim, todo o fluxo das eleições da CIPA é analisado pelo término do mandato atual. Pois, 30 dias antes, temos a data limite para a eleição da CIPA. Além deste prazo, temos o período para se candidatar a membro da CIPA, que deve durar no mínimo 15 dias. Podemos concluir que o prazo para divulgação do edital
e a abertura do processo de inscrição é de 45 dias antes do término do mandato da CIPA atual. Mas lembre-se, as eleições se iniciam na convocação do empregador, no mínimo 60 dias antes do término do mandato em curso, podendo a constituição da comissão eleitoral pela CIPA ser anterior. Temos que pensar também em um período para planejamento das eleições e, principalmente, o período para que os inscritos apresentem suas ideias para um ambiente de trabalho com mais saúde e segurança, e os trabalhadores que vão eleger seus representantes possam analisar as opções. Assim, haverá uma eleição com todos os trabalhadores aptos a realizarem sua melhor escolha. Agora, uma recomendação do Zé Segurança. Monte a comissão eleitoral por volta de 3 meses antes do término do mandato atual, planejando as eleições. Realize a convocação das eleições, comunique o sindicato e inicie as inscrições em até 60 dias antes do término do mandato atual. Após as inscrições realizadas, reserve alguns dias para a divulgação dos candidatos e dia da votação. E no máximo 30 dias antes do término do mandato atual, realize as eleições, com tranquilidade e respeitando todos os prazos. Existem hoje no mercado algumas ferramentas que podem auxiliar o SESMIT e a CIPA nesse processo. G. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. H. O voto deve ser secreto. É importante garantir o sigilo do voto. I. Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. Facultado o acompanhamento dos candidatos. Facultado quer dizer que o candidato tem direito de acompanhar a apuração dos votos, se essa for a vontade dele. E J. Organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confiabilidade e a precisão do registro dos votos. São muitos os subitens no item 5.5.3, mas todos de fácil compreensão. E agora vamos ver como proceder quando as eleições não ocorrem perfeitamente. 5.5.4. Na hipótese de haver participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerado válido com a participação de no mínimo 1/3 dos empregados. Uma observação: a norma disponível no site do Ministério do Trabalho e Previdência é diferente do texto do Diário Oficial. O significado é o mesmo. Os dois links estão disponíveis aqui embaixo, caso tenha curiosidade. O apresentado é do Diário Oficial. Mas, e se não alcançar 1/3 dos empregados? 5.5.4.1. Constatada a participação inferior a 1/3 dos empregados no segundo dia de votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual será considerado válido com a participação de qualquer número de empregados, ou seja, a eleição da CIPA vai durar no máximo 3 dias. É importante que se faça uma boa divulgação das eleições e que se tenha o maior número possível de participantes. 5.5.4.2. A prorrogação referida nos itens 5.5.4 e 5.5.4.1, os dois anteriores, deve ser comunicada ao sindicato da categoria profissional preponderante. 5.5.5. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada de inspeção do trabalho, até 30 dias após a data da divulgação do resultado das eleições da CIPA. Como não especifica quem pode realizar a denúncia, fica subentendido que qualquer um pode realizar a denúncia. Agora, 4 subitens em relação às denúncias. Compete à autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso.
Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação no prazo de 10 dias. Eram 5, a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados, atendidos os prazos previstos na SNR. 5.5.5.4. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. E agora, referente ao resultado da votação. 5.5.6. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. 5.5.7. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Observe que não é o trabalhador com maior tempo de serviço para a empresa, mas com maior tempo de serviço no estabelecimento. E por fim, 5.5.8. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Vacância é a condição ou estado do que não se encontra ocupado ou preenchido. Simplificando, os candidatos votados e não eleitos são os suplentes dos suplentes. É importante verificar o item 5.6.7.1, que vamos ver na próxima aula, antes de nomear o suplente do suplente. Chegamos ao final desta aula. Na próxima aula, vamos aprender sobre o funcionamento da CIPA. E não deixe de deixar o seu gostei, não gostei ou comentário, assim podemos sempre melhorar nossas aulas. E se não segue nosso canal, acho que já está na hora de seguir. Até a próxima aula!